Olá, meu nome é Marcelo Santos e hoje nós estamos iniciando aqui uma série de entrevistas através da nossa plataforma Fervedura UFC, onde a gente vai estar conhecendo e entrevistando figuras ilustres da cidade de Fervedouro. Nosso entrevistado de hoje é um morador e um entusiasta da cidade de Fervedouro e com certeza a gente vai poder compreender mais um pouco sobre a cidade, compreender tudo aquilo que ele vem fazendo aqui em Fervedouro e com certeza essa é uma das primeiras de muitas entrevistas com figuras ilustres que a gente vai estar trazendo através do nosso canal. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso amigo, entrevistado de hoje, Celso Ricardo. Celso, tudo bom? Tudo jóia, muito obrigado. Obrigado principalmente pelo ilustre, né? Na realidade nós não nos sentimos como ilustres. Ilustres são vocês que desempenham esse trabalho importante para o município de Fervedouro. Acho que tudo que a gente vai fazer que cresça a cidade, cresça o município, cresça a mentalidade dos moradores é importante. Portanto, vocês que são ilustres. Obrigado. Vocês e os demais pessoas que vão conversar. Né? Eu não sou ilustre, não. Tá certo, Celso. Obrigado. Celso, nós vamos começar a fazer aqui uma série de perguntas, até mesmo para que a gente já vá preparando o cenário mais à frente aí com as outras pessoas que a gente vai estar conversando. E aí eu gostaria que você se apresentasse, dissesse seu nome, idade, formação e área de atuação aqui em Fervedouro. Sim. Meu nome é Celso Ricardo de Almeida. Se me permitem, eu não sou de Fervedouro, né? Eu sou de uma cidadezinha em Minas Gerais também, chamada Liberdade. Nasci em Liberdade, mas cresci em Barra Mansa. E eu vim para Fervedouro no ano de 1999, né? Eu vim definitivamente, vamos dizer assim, quando eu casei com a minha esposa e aí nós viemos morar para cá. Eu sou formado em administração. Após a administração de empresas, eu fiz outros cursos, né? Eu fiz bacharel em teologia e eu tive a felicidade de fazer o bacharel de teologia e conseguir convalidar ele junto ao MEC. Então eu sou convalidado junto ao MEC no curso de bacharel em teologia. Tenho pedagogia também e estou concluindo agora o curso de bacharel em direitos humanos. É um curso novo que está aparecendo e a gente termina esse ano. Tenho aí vários pós-graduação, né? Tenho pós-graduação em gestão ambiental, gestão pública, gestão de recursos humanos. Tenho pós-graduação em maçonologia, que é um curso novo que estuda a parte histórica e a parte filosófica da maçonaria. Tenho MBA em gestão comercial e tenho 2 doutor honoris causa. Tenho um doutor honoris causa em administração pela Logos University, que é uma universidade com sede em Teresópolis e em outras capitais brasileiras também, né? Tenho também um doutor honoris causa em educação pela FACMED. E vários cursos de extensão, outros cursos de pós-graduação também que eu não citei. E eu continuo sempre estudando, a gente está sempre estudando, sempre procurando aprender. Né? Então, se a gente fosse enumerar tudo, a gente já está falando aqui. E o interessante é que todos esses cursos ele ajudam a gente em algum momento, em alguma parte da nossa vida. Tenho 42 anos, sou servidor público, trabalho já há 20 anos na área de saneamento básico. Hoje eu trabalho no SAAI, aqui em Fervedouro, que é a empresa responsável pelo saneamento básico do nosso município. E quando possível, né, e quando a gente consegue, a gente dá aula também. Dei aula aqui no Bartolomeu, o curso de técnico em secretariado, técnico em logística, técnico em vendas, e já dei alguma aula para alguns cursos, algumas matérias esporádicas em cursos de pós-graduação. Boa. Então, o que a gente observa aqui? Realmente a formação acadêmica do Celso é algo aí considerável e relevante. A gente acaba conhecendo nessas entrevistas, nesse bate-papo. Então, assim, a gente está olhando aqui uma série de livros, né? O Celso também é um escritor, ele tem aí as suas produções e outras participações. E a próxima pergunta seria, Celso, como iniciou esse projeto? Como é que você começou a desenhar essa situação de escrita de livros? Que ano, como é que a coisa aconteceu, inspiração, enfim. Eu costumo dizer que eu não sou um escritor, eu sou um leitor.
A vontade de escrever livro, ela nasceu principalmente com a leitura. Eu sempre gostei muito de ler, eu sou um leitor ávido, eu leio muito. É normal eu ler 2, 3 livros de uma vez. E eu tenho uma técnica particular minha, eu me proponho a ler uma quantidade de páginas por dia. Esse número de páginas ela varia do tamanho do livro. Então todo dia eu tenho que ler essas quantidades de páginas que eu marco. Mesmo que eu esteja assoberbado de serviço, eu tenho que fazer essas leituras. Então que eu acorde mais cedo, que eu vá dormir mais cedo, que eu utilize alguns intervalos que a gente tem durante o dia para fazer essas leituras, mas eu tenho que ler essas páginas que eu me programei. Então essas leituras, essa paixão pela leitura, ela me trouxe algumas melhorias na minha intelectualidade, no meu vocabulário, na maneira da gente pensar. E a maneira que essas melhorias vão aparecendo, você vai sentindo vontade às vezes de colocar no papel alguma ideia que você tem, algum pensamento, alguma forma que você teve de fazer determinada coisa. E isso com o tempo vai se transformando em contos, poesias, projetos, e você quer passar isso para o papel. E você passa isso para o papel, porém você vai amontoando os papéis, agora na época da informática, né, você vai criando arquivos, e vai chegando um momento que você já não sabe o que fazer com aquilo. E aí você se predispõe a publicar um livro. Então a minha carreira de escritor, vamos dizer assim, começou com a leitura. E igual eu já falei, eu não me sinto um escritor, eu sou mais um leitor, eu gosto de escrever. E a gente, com esse gosto por escrever, a gente vai tendo uma vasta produção literária que culmina com vários livros que a gente publica. Exato. A paixão por escrever, né, vamos dizer assim, os livros eles surgiram em 99, por volta do ano de 99, não que eu comecei a escrever, porque escrever a gente escreve desde lá da adolescência, quando a gente vai fazer uma carta para namorada, um poema para tentar conquistar uma namorada. Porém, no ano de 1999 aproximadamente, a gente viu que os nossos textos eram publicáveis, né? Ele tinha um certo público, mesmo que restrito, mas era um certo público, e começou a despertar na gente o desejo de publicar um livro, de fazer alguma coisa mais palpável quanto à literatura. E aí veio alguns livros sobre fervedouro, veio alguns livros de poesias, alguns livros de contos, algumas participações em antologias literárias, e a gente continua aí nesse caminho. Certo. Celso, eu estou vendo aqui que nós temos 3 exemplares aqui, específicos aqui de fervedouro. Conta um pouco pra gente qual desses aqui foi o primeiro e o que te despertou, o que te motivou a estar fazendo material específico, como a gente está vendo aqui, são 3 volumes, contando um pouco da história da nossa cidade de Fervedouro. Quando eu vim para cá, em 99, né, antes disso, como eu já falei no princípio, eu sou de uma cidadezinha pequena também, chamada Liberdade. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, às vezes nós vemos essas cidades pequenas aí nos rincões do nosso Brasil, e a gente fica imaginando como que nasceu aquela cidade. Às vezes são locais inóspitos, né? Locais que a gente nunca imaginaria crescer um povoado, e a gente chega lá e a gente vê uma cidade crescendo, uma cidade produzindo. Então isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre fiquei imaginativo, sempre fiquei até mesmo às vezes indignado, né? Que como que nasceu uma cidade num lugar que teoricamente não nasceria nada, né? Então isso sempre me chamou a atenção. Quando eu cheguei em Fervedouro, eu também tive esse pensamento, né? Como que Fervedouro cresceu? Porque a Rio Bahia, que é uma das principais exemplos nossos, né, uma das principais destaques que nós temos, ela chegou aqui recentemente, né? Então, como que Fervedouro cresceu? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui tentar descobrir isso e eu verifiquei que não tinha nada a respeito da história de Fervedouro. Eu me recordo que a primeira pessoa que eu perguntei sobre a história de Fervedouro foi o Gesso Jacovino do Prado. Na época ele era secretário de turismo, se não me engano, aqui de Fervedouro, e ele me deu a seguinte resposta, dessa forma: Celso, não tem nada sobre Fervedouro, o que a gente tem é alguns trabalhos escolares. Então eu peguei esses trabalhos escolares, fui estudando, trabalhos, apesar de ser o único registro escrito da história de Fervedouro, como todo trabalho escolar, tinha aquelas
inequações, né? Não tinha informações precisas, tinha algumas coisas que eram contraditórias, tinha aqueles defeitos que em trabalhos escolares nós fazemos realmente. Então, a partir dali, e lembrando de uma frase que se tem, existe um ditado que fala que quando não tem um livro que você quer ler, mas quando não tem um livro que você quer ler, ao contrário, né? Você tem que fazer esse livro. Então, como eu vi que a história de Fervedouro ela estava incompleta, ela era pouca coisa sobre o que surgiu Fervedouro, eu decidi, no ano de 1999, começar a fazer uma pesquisa, primeiro simples, com dificuldade, e com o tempo ela foi crescendo. Eu demorei 9 anos, então eu pesquisei de 99 até próximo a 2006, 2007, pesquisando a história de Fervedouro, conversando com moradores antigos, buscando documentos antigos sobre Fervedouro. Daí vocês imaginam a dificuldade, né? Porque geralmente quem é possuidor desses documentos antigos são pessoas mais idosas. Certo. Né? E geralmente essas pessoas mais idosas são fragilizadas, têm alguma dificuldade de estar se locomovendo, ou até mesmo fazendo determinadas tarefas. E geralmente também esses documentos, essas fotos, elas estão guardadas em locais inacessíveis. Né? Então muitas das vezes eu demorei aí anos até para conseguir uma foto, uma escritura, um documento que contasse a história de Fervedouro. Porém, com muita paciência, muita boa vontade, muita dedicação, no ano de 2007 nós lançamos esse primeiro livro sobre a história de Fervedouro. Fica Notícias Históricas de Fervedouro, as notícias de um povo que fez história. Esse livro foi lançado no ano de 2007 e é a compilação, né, de todos os acontecimentos que foram registrados aqui na cidade de Fervedouro, né, ou no vilarejo de Fervedouro, do ano de 1890 até recentemente, com a emancipação de Fervedouro. Então nós registramos tudo e colocamos. E com o lançamento desse livro, foi uma coisa até emocionante que várias pessoas me indagavam na rua, me paravam na rua e me perguntavam como que eu consegui fazer esse trabalho, de onde que eu tirei esses documentos. Outras pessoas me falavam, né, não, sua pesquisa está errada, não foi assim que aconteceu. Outras pessoas justificavam alguns fatos que aconteceram. Né? Então eu achei isso fantástico e eu comecei a ver que essa pesquisa ela podia ser melhorada. Então de 2007 até, aliás, 2007 até o ano de 2006, eu comecei a pesquisar novamente a história de Fervedouro. Eu vi que tinha muita coisa que podia ser melhorado, que podia ser atualizado, e aí nós lançamos esse outro livro. Chama-se Efêmero Fervedorense. Aliás, foi esse aqui primeiro. Foi o Efêmero Fervedorense. Então, nesse livro, ele tem as notícias que aconteceram em Fervedouro do ano de 1856 a 1996, dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Seria esse livro aqui, né, contendo apenas os meses aqui em questão, porém melhorado. Foi acrescido de novas fotos, novos documentos, novas informações, e que foi um salto na pesquisa sobre Fervedouro. Posteriormente, no ano de 2019, a gente lançou o segundo volume, que seria esse aqui. Esse aqui pegou janeiro, fevereiro, março e abril. Esse aqui maio, junho, julho e agosto. Também da mesma forma, acrescendo novas fotos, novas informações, novas modificações, né, de coisas que nós tínhamos colocado nesse primeiro e a gente viu que houve uma modificação, não foi bem daquela forma que a pessoa contou, porque a história, infelizmente, ela tem disso, né? A história, às vezes, a pessoa que conta, como diz o ditado, sempre quem conta aumenta um conto. Isso. Daí, às vezes, a gente tem que fazer essas modificações, essas adequações na história. E nós estamos com um terceiro volume já organizado, prestes a ser lançado, onde que a gente dá continuidade, né? Nós iremos colocar os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o que termina com esse ciclo desse segundo volume do livro. Por que, né? As pessoas às vezes me perguntam por que eu não coloquei todos esses 3 volumes, esses 2 com o outro que vai ficar pronto, tudo junto. Porque encareceria muito a produção do livro. Certo. Além de ficar um livro muito grosso, um livro muito extenso,
o que às vezes prejudica a leitura, porque tem pessoas que quando vê um livro muito grosso e não gosta de ler, Assusta. encareceria um pouco. Então a gente preferiu ir dividindo, que fica uma leitura mais prazerosa, mais dedicada, do que a gente fazer tudo de uma vez. Perfeito. Então, quer dizer, acredito que no ano que vem, no final desse ano, no ano que vem, a gente já deve ter mais a continuação desses livros aí. Sim. Então, Celso, ainda falando sobre esse material, hoje a gente consegue adquirir? Existe exemplar? Como é que a gente faz para ter acesso a esse conteúdo histórico da nossa cidade fervedora? Como é que está isso? Esses livros, ele no formato impresso hoje não existe. Eu não tenho. Eu tenho esses aqui que são os exemplares particulares meus. Eu fiz em abril, que foi comemorado o aniversário de Fervedouro, esses 3 livros no formato e-book, né, no formato até mesmo em PDF. E eu fiz no formato e-book e disponibilizei para as pessoas. Sim. Essa forma em e-book eu ainda tenho. Quem desejar é só entrar em contato comigo, que a gente vai estar disponibilizando gratuitamente, não há custo algum. A gente vai e passa esses livros no formato e-book. Porém, quem desejar a versão impressa, eu frequentemente faço mais alguns exemplares do livro. Isso é esporádico, não tem um período certo, isso vai da demanda que as pessoas vão pedindo comigo. Então, daqui a uns dias, eu já tenho alguns pedidos, eu devo fazer mais as versões impressas. Porém, há a necessidade da pessoa estar falando comigo, porque logo que chega ele acaba, né? As pessoas se interessam muito pela história de Fervedouro. Então logo que chega acaba, então é preciso falar comigo. Na versão impressa, infelizmente, a gente cobra um valor simbólico para cobrir os custos da impressão. Não é nada demasiado, a gente só cobra realmente os custos que nós tivemos. Só para ter uma ideia, esse livro aqui a gente estava vendendo ele a R$30. Né? Foi realmente só o custo que nós tivemos para produzir. De impressão, de produção. O e-book é gratuito, é só falar, entrar em contato e a gente está disponibilizando. Aí impresso, que infelizmente tem que fazer essa doação, vamos dizer assim. Sim. Eu digo infelizmente porque eu acho que cultura não se vende. A cultura é dada, a gente não pode prender a cultura, prender informações no viés financeiro. Porém, infelizmente, há um custo para você produzir esse livro, há um custo para você tá fazendo ele. E eu me refiro ao custo de impressão propriamente dito, não o custo que nós temos de pesquisar e fazer a pesquisa e escrever o livro, o custo de produção dele mesmo. Exato. Então por isso que infelizmente a gente tem que cobrar na versão impressa. Bom, o que a gente observa? Um material de pesquisa, de qualidade, de conteúdo específico da nossa cidade. Talvez você, quando estiver assistindo aqui essa nossa entrevista, fale assim, poxa, eu não sabia que existia um histórico, algo com conteúdo, informação sobre Fervedouro. Porque, lamentavelmente, assim como o Celso colocou aqui, diversas cidades do interior de Minas Gerais, às vezes não tem a sua história registrada. Não tem alguém com essa paixão por contribuir com a divulgação, com o trabalho, com a elaboração de um conteúdo como esse. Então, assim, a gente depois vai estar disponibilizando o link, o contato aqui do Celso, para se você quiser adquirir o e-book, perfeito, é bom você ler, a gente olha aqui, já dá vontade de pegar e sair correndo, porque é algo interessante, é um conteúdo que desperta interesse. Né? A gente sabe que a cidade tem uma história, tem um contexto, como o Celso colocou aqui, a questão da Rio Bahia aqui no entorno, cortando a cidade, então tem toda uma história aqui que talvez muitos desconheçam. Talvez a geração que tem seus 30 até 40 anos de idade, talvez, desconheça esse conteúdo. Então a gente está, nesse dia aqui, podendo entender um pouco da dinâmica da cidade através de alguém com um olhar de pesquisador, com um olhar apaixonado pela cidade, e tem esse conteúdo aqui que vai ser disponibilizado para você de forma gratuita. Ainda, Celso, falando sobre livros, e a gente não tem assim, existe aqui uma coletânea de material aqui que a gente, só de bater o olho, a gente sabe que é coisa boa, que é material de conteúdo. Mas tem um aqui específico, porque o Celso, apaixonado por literatura, por escrita, enfim, ele fez um livro aqui específico, relatando o nascimento do seu filho. Né? E aí será a nossa próxima pergunta. A família foi um elemento também importante nessa sua decisão de escrita. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro que você escreveu sobre o seu filho, para que a gente depois vá para outra pergunta. A família é tudo. Né? A família é a base de uma pessoa. O exemplo maior disso é que quando, porventura, você está brigado com a esposa ou brigado com o filho, tudo vai mal.
né? Quando tem algum problema com seu filho, com sua esposa, tudo vai ruim. Quando está todo mundo bem, as coisas parecem que ficam melhores ainda, né? Então a família é a base de tudo. No meu caso específico, a minha família aqui em Fervedouro, ela é espetacular. Porque se não fosse a minha esposa Elizabeth, nem aqui eu estaria, né? Às vezes eu estaria em Barra Mansa, da onde que eu sou, da onde que eu vivi, ou até mesmo em Liberdade, onde que eu nasci. Então, um dos objetivos principais de eu estar aqui é a minha família. Então é a base, né? Eu não me vejo, eu, Celso, hoje, sem a ajuda da minha família. Em todos os momentos importantes da minha vida, minha família esteve presente, tanto a minha família aqui, a minha esposa, meu filho, a minha sogra, quanto a minha família em Barra Mansa. Em todos os momentos da minha vida importantes eles estiveram, sejam na formatura dos meus cursos, sejam ajudando a pagar alguns cursos, sejam contribuindo de qualquer forma para que eu pudesse estar fazendo esses cursos, tudo a família está por trás. Nos momentos de tristeza, principalmente, quando a vida te dá aquela rasteira, a vida te dá aquela decepção, aonde que você vai chorar, aonde que você vai buscar um abrigo é no colo da sua esposa, no colo da sua mãe. Então a família é espetacular, né? Não há adjetivos para a gente estar falando sobre a família. Quem me conhece, quem tem um convívio mais próximo, percebe que eu dou um valor espetacular à minha família. Sempre quando alguém me convida para alguma coisa, pode ter certeza que não está convidando o Celso, está convidando o Celso e o Olavo, a Elizabeth e quem mais estiver comigo. A família está junto, né? Nós somos uma família, né? Então é normal acontecer isso. E esse livro específico do Olavo aqui ele começou com uma brincadeira, né? O Olavo foi o nosso único filho e tanto eu quanto a Elizabeth, a gente começou a notar, desde o dia em que a Elizabeth descobriu que estava grávida, foi uma gravidez planejada, né? Com a graça de Deus, quando a gente pensou em ter o filho, pouco depois ela já engravidou. Então foi tudo planejado e ela começou a notar tudo o que acontecia. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, né? O primeiro vômito, o primeiro dia que passou mal, foi fazendo anotação de tudo. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, ué, isso aí dá um livro. Já tem conteúdo, né? Já temos conteúdo com o livro. E aí foi simples, né? Foi uma coisa simples, só copilei aquelas informações que já estavam à nossa disposição, as centenas de fotos que tinha, e transformei em um livro, né? Que conta a história do nascimento do nosso filho. Foi um livro restrito, né? Ele ficou só restrito aos familiares mesmo, mas é uma coisa que entra para a história da família. Sim, né? com certeza. Melhor que, para quem é aficionado por leitura, por livros, igual eu sou, melhor que um álbum fotográfico. Com certeza. Né? Então foi uma coisa foi uma brincadeira grandiosa que nós fizemos. Bom. E que deu um resultado espetacular. Poxa, bom demais. Interessante. Eu não conheço ainda ninguém que tenha escrito um livro contando aí o relato do seu filho. Eu vejo muito foto, gravação e tudo, mas um livro é algo assim, pioneiro de certa forma. Se me permite, né, até recentemente um amigo nosso teve os seus primeiros filhos dele, foi 2 gêmeas, e eu contando a respeito disso, ele vai fazer da mesma forma. Né? Então já criamos frutos. Já né? criou, já incentivou outra. Ele até pediu, eu tenho esse livro também em PDF, ele me pediu para ver, eu passei para ele, e esse dia eu falando com ele falou que está já fazendo as anotações para fazer virar um livro. Legal, também. Isso é bom. Então já está se alastrando essa ideia. Já criou aí, já incentivou uma nova família a fazer esse projeto, esse trabalho. Dentro desse universo que a gente está falando aqui sobre leitura, pesquisa, publicação de livro, compartilhamento de e-book, toda essa dinâmica aí, a nossa próxima pergunta para o Celso culturalmente nós temos a informação de que o brasileiro lê muito pouco, né? Ou melhor, até lê pouco. Pesquisas anteriores e assim relatam que o americano costuma ler muito, mas que nós, enquanto brasileiros, lemos pouco. E aí eu queria saber do Celso o desafio de ser alguém que escreve um livro, né? A exemplo aqui, o Celso citou aqui esses 3 livros e mais o livro sobre o filho, que ficou restrito à família, mas qual a ideia ou qual a visão que ele, enquanto
mesmo ele colocando aqui na sua humildade essa questão de não ser um escritor, mas para nós que somos leigos, entendemos sim que ele tem um perfil, que ele tem uma capacidade aí para isso. Qual o desafio de escrever um livro numa época e num contexto como o Brasil, onde as pessoas leem pouco? Realmente, o brasileiro lê pouco. Nós temos dois problemas aí. O brasileiro lê pouco e hoje nós não temos condições de comprar livros. O livro é um produto caro e ainda mais na atual circunstância que nós estamos vivendo, né? Além de ser um produto caro, não é um produto de primeira necessidade. Então você vai protelar, você vai tentar deixar de comprar o livro o máximo possível. E, infelizmente, nós não temos esse costume da leitura. Às vezes as escolas até tentam colocar no aluno, tentam despertar, né, o gosto da literatura. Porém, o gosto da literatura ele é despertado naturalmente. Quando a gente tenta forçar alguém a ler, ele nunca vai ler nada, porque é forçado. Né? Tudo que for forçado, tudo que for exigido, a gente tenta mecanicamente afastar da gente. Então a gente só vai conseguir despertar o gosto pela leitura quando você encontrar um livro que te chama atenção. Eu falei no princípio que eu adoro ler e comigo no princípio foi assim também. Eu lia pouco, às vezes lia apenas os livros escolares que as professoras mandavam, né? Até que eu encontrei um livro e me chamou a atenção. Foi até aquele livro Olhai os Lírios do Campos, né? Se não me engano é de Manuel Bandeira, não me recordo se é mesmo. Né? A hora que eu li, até um romance, a hora que eu li, eu falei assim, não é que esse negócio é gostoso mesmo, não é que a gente pode viajar com a leitura? E a partir dali eu comecei a ler, né? a ter uma leitura mais. Se não me engano é Pedro Bandeira. Pedro Bandeira. Né? Depois a gente vai verificar e corrige se estiver errado. Mas enquanto a pessoa não descobre o livro que te chama atenção para ler, ele nunca vai se tornar um leitor verdadeiro. E no Brasil nós temos essa dificuldade. O preço dos livros é muito caro. Hoje nem tanto, porque nós temos aquela facilidade de baixar o e-book da internet. Nós temos aí dezenas, centenas de livros para a gente poder ver. Mas o gostoso de você ler um livro é pegar ele na mão, né? Quando você baixa, você tentar ler pelo celular ou pelo computador, você não consegue ter aquela emoção de você folhear as páginas, de você sentir, algumas das vezes, o cheiro de mofo da página. Isso que faz, isso que, pelo menos para a nossa geração, né, vamos dizer assim, faz com que a leitura se torne cada vez mais gostosa. Então, há necessidade, a princípio, das escolas e da família também, vamos retornar à família, né, que nem tudo é dever da escola, tem certas coisas que cabem mais à família, em tentar despertar na pessoa o gosto pela literatura. Despertando esse gosto, a pessoa começa a ser um leitor voraz igual eu sou. Esse trabalho que nós fazemos de publicar livros sobre a história de Fervedouro, a história do local onde a gente está inserido, é uma forma também da gente tentar despertar o gosto da literatura nas pessoas. Porque é muito mais fácil você querer ler um livro que vai falar sobre a sua família, que às vezes vai citar o nome de um conhecido seu, que às vezes você vai ver uma foto de uma igreja que você frequentava, ou de uma casa que você ia, ou da própria sua casa, isso chama atenção. Então esses livros sobre a história de Fervedouro também é uma forma de despertar a leitura. Mas de forma geral, infelizmente, o brasileiro lê pouco, o brasileiro tem preguiça de ler, né? Igual eu falei, se você se depara com um livro com um certo volume maior, você já logo quer afastar ele de você, porque você não vai ter aquela paciência de estar lendo. E infelizmente, novamente, a maioria dos livros que nós temos que ler, às vezes é obrigado. A gente tem aquela obrigação de estar lendo ele, então a gente nunca vai ler ele com aquela paixão ou com aquele desejo. Essa situação vem melhorando, a cada ano que passa a gente vem percebendo que esses índices de literatura eles vêm aumentando cada vez mais. Essa pandemia, os poucos estudos que eu vi a respeito, a gente verificou que os números de leitores aumentou, até porque você teve mais tempo de ficar em casa, você teve mais tempo de se dedicar à leitura, porém, eles são muito mais abaixo do que em outros países, né? A última pesquisa que eu vi, o brasileiro lia uma média de 3 livros por ano. O europeu, ele lia quase que 30 livros por ano, né? Então a gente percebe que lá a leitura é mais
sistematizada, é mais amada, né, vamos dizer assim, do que no Brasil. Porém, se a gente for comparar também, né, a Europa tem, né, quantos anos na frente do Brasil. Então eu acredito que a gente está no caminho certo, a gente ainda vai virar um país de leitores. Você citou aí, e aí a gente pode amarrar para a próxima pergunta, essa questão do e-book. A democratização da literatura através do e-book. Você vê isso com bons olhos, porque a gente entende o seguinte, o e-book hoje, respeitando aquelas questões de direitos autorais, aquela permissão, todas aquelas situações envolvidas, o e-book hoje é algo que te dá acesso à informação, a conteúdo de qualidade, que muitas das vezes você não pode financeiramente adquirir o livro impresso, como a gente falou aqui, nada melhor do que um livro impresso, mas às vezes o custo é muito elevado e com o e-book você tem acesso a esse material de forma plena. Mas aí a gente hoje observa também que mesmo com toda essa, vamos dizer assim, essa liberação do e-book ou essa democratização do e-book, nós ainda, a exemplo do que o Celso disse, nós ainda estamos engatinhando de certa forma no aspecto da leitura. Mas o que você vê, sendo escritor e sendo leitor ávido, a questão do e-book? É algo positivo para o nosso tempo? É algo interessante? O que você pode trazer para nós? Eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Tudo que é tecnologia me chama atenção e eu sou sempre a favor, né? E você falando do e-book me lembrou, na minha época de criança tinha as fitas cassete. Isso. Era a fita cassete e o LP. Com o tempo a fita cassete acabou e ficou só o LP. Depois o LP deu lugar ao CD e hoje nem mais CD a gente vê, né? Hoje é só música MP3 ou às vezes a gente tem a possibilidade de comprar as músicas e já deixar no computador, né? Eu vejo isso, a questão do e-book é fantástico, né? A gente que está participando ativamente dessa área, a gente vê que é normal hoje, a maioria dos escritores fazem o livro impresso e fazem a versão e-book. Como eu falei, eu mesmo já disponibilizei 3 e-books sobre a história de Fervedura, né? Isso é democracia. Isso é a maneira que a gente tem de disponibilizar para aquela pessoa que não vai ter essas condições de comprar o livro, a leitura. Então não tem mais nada democrático do que o e-book. E nunca vai aposentar, vamos dizer assim, o livro. Porque quem gosta de livro vai juntar dinheiro o ano todo para no final do ano comprar alguns exemplares de livro para ele. Quem gosta sempre vai ter o livro por perto. Eu sou um aficionado por livro. Eu em casa aqui eu devo ter uma média de 500 a 700 livros. E-book eu devo ter uns 10 mil. Né? Então democratizou até a nossa biblioteca. Exato, né? exato. A gente modificou de duas. Eu tenho 2 bibliotecas física e a virtual. Né? Então é espetacular. É uma forma de democratizar a leitura. É uma forma de você torná-la mais acessível à comunidade carente, às pessoas que não têm condições de comprar o livro físico, e até mesmo é uma forma de você levar o livro que você quer ler para tudo quanto é lugar. Hoje, com o advento do celular, nesses celulares de alta tecnologia, que na realidade são um computador, você em qualquer lugar que você estiver, você está com um livro. Em qualquer lugar mais apertado, que você, mesmo que você não tenha bagagem, o livro está à sua disposição lá para você ler. Então, o que eu falei no princípio, dizer que você não tem tempo para leitura, que você não consegue fazer a sua leitura diária, ela é mentira. Porque até mesmo no ônibus, no metrô, no banheiro, você pode estar com um livro lá, com o seu celular, fazendo a leitura que você quer. Então democratizou, facilitou, e eu acredito que esses índices de leitores, né, como a gente disse na pergunta passada, que o brasileiro lê pouco, acredito que ele esteja aumentando justamente por causa disso, da facilidade de você portar um livro em qualquer lugar que você esteja. Então é fantástico, né? É fantástico. E volto a repetir, não vai aposentar o velho livro impresso. E se me permite, só uma outra tecnologia que você não falou que hoje a gente tem os audiobooks, né, que são os livros lidos. Para aquela pessoa que gosta de ler e não tem a oportunidade de estar lendo, por exemplo, você vai estar dirigindo, você não pode ler o livro. Você tem a possibilidade de você baixar o áudio do livro e estar escutando o livro na viagem. Eu muitas vezes li, né? Nós aqui em casa lemos muito livro viajando. Certo. Nós íamos, minha família ainda reside em Barra Mansa, minha mãe, e nós íamos para Barra Mansa, eu colocava um livro aqui, quando chegava lá já estava acabando. Então é a possibilidade da gente estar sempre lendo, sempre se atualizando. Sempre, exato. A gente observa que com a melhora na tecnologia
e o acesso mais aberto para a população está proporcionando isso. Um crescimento, um amadurecimento, um acesso ao conhecimento, né, bem colocado pelo Celso. É até difícil você dizer hoje que você não tem tempo para ler um livro, porque você pode ler em qualquer lugar. A gente está aqui nessa entrevista, mas a gente tem acesso aqui a 10 mil, a 20 mil livros, enfim. E agora, mais do que nunca, bem citado pelo Celso, o audiobook. Para aqueles que dizem que não tem tempo, basta colocar um fone de ouvido e fazer as suas atividades e estar ali fazendo, de certa forma, entre aspas, a leitura do livro. Sem perder a qualidade da sem história. Perder a qualidade. Sem perder. O livro o audiobook, ele é o que está no livro, ele vai estar falando lá. E ainda com a né, vamos dizer assim, com a graça de ter um fundo musical, ou às vezes uma interpretação a mais que a gente não conseguiria dar lendo. Lendo, né? Tem todo o conforto aí. Celso, a gente está aí já